Graças e paz, irmãos. Eita, tá todo mundo desanimado? Graças e paz, irmãos. Ah, sim, glória a Deus. Irmãos, vou, antes de qualquer coisa, pedir desculpa aos irmãos pelo nosso pequeno atraso, né? Porque nós estamos sem luz, né? Estamos com esse probleminha aí com a Energisa. Vamos orar por eles em nome de Jesus. E hoje vamos estar um pouquinho de calor também por conta disso, mas é para honra e glória do Senhor, né? E é uma alegria imensa estarmos aqui hoje, porque hoje nós tivemos batismo também. Temos as nossas irmãs, né, que foram batizadas hoje de manhã. E é uma alegria imensa. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, dar uma esticadinha aí, dar um sorrisinho com os olhos para os nossos irmãos, um tchauzinho, cumprimentar as bênçãos que estão aqui, né? Eita Deus, vamos orar para que passe logo, para que daqui a uns dias a gente não tenha que usar mais máscara, né? Possamos estar livres para adorar ao Senhor, né? Vou convidar os irmãos agora a estarem abaixando a sua fronte, né? Vamos estar entregando esse culto ao Senhor, porque estamos aqui para adorar e engrandecer o seu santo nome. Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para te adorar. Senhor, venha se fazer presente neste lugar, ó Pai. Venha mesmo estar, ó Deus, com a tua glória, Pai, no nosso meio, Pai. Cada um aqui possa sentir o Senhor, ó Pai. Venha estar, Deus, no meio dos nossos louvores, ó Deus, no meio da nossa oração. Venha, Deus, estar na palavra. Venha se fazer presente, ó Deus, que cada um aqui, ó Deus, desde as criancinhas, ó Deus, até os nossos irmãos mais de idade, possam sentir a tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço. Faz, ó Deus, presente. Esteja, Deus, na direção desse momento, Deus, desse culto. Venha estar, ó Deus, fazendo a tua obra aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria deixar só uma palavra com os irmãos que tocou o meu coração hoje. Na verdade, eu estava a semana inteira já pensando, né? E hoje eu fui ler um pouquinho e Deus me falou, né, falou meu coração com esse versículo. Se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Se os irmãos quiserem abrir. Diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esse é o versículo, irmãos. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse que nós estamos aqui hoje para adorar, para buscar, para conhecer mais dele? Quem é esse? Esse é Jesus. E eu acredito que desde que nós saímos da nossa casa, Deus já estava nos acompanhando para estar aqui e Ele já se faz presente. Eu já creio que Ele está aqui no nosso meio e vai estar falando aos nossos corações em cada momento. Amém? Vou convidar os irmãos do louvor para nós estarmos adorando o Senhor e sentirmos mais da Tua presença. Amém? Vamos celebrar ao Senhor, aquele que é digno de toda honra e todo louvor e toda glória. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui nesta noite. Amém? Levantar as mãos.
adoramos, Senhor. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aí no céu, louve a ti, louve a ti. Te louvamos, Senhor. Todos têm na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todos têm na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Celebramos o teu nome nesta noite, Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome, para te bendizer, Senhor, para declarar, Senhor, a tua santidade nesta noite. E nós declaramos, Senhor, que tu és santo, tu és digno de todo louvor e toda adoração, Senhor. Venha sobre o teu povo nesta noite. Derrama da tua presença, Senhor. Que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és digno, Deus. Digno é o Cordeiro
és digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes e lâmpadas, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Oh, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Você pode declarar isso para o Senhor? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Em poder e glória, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Convido os irmãos a continuarem nesse espírito de adoração. Você que tem um pedido, que tem algo para colocar nas mãos do Senhor, esse é o momento. Não vou falar para os irmãos virem aqui na frente, porque nós temos que respeitar esse distanciamento social. Mas aí no seu lugar mesmo, irmão. Coloca a mão no teu coração. Coloca aquele pedido que você tem se angustiado, aquilo que tem deixado o seu coração triste.
Coloca aquele pedido que você tem mesmo. Todos os dias você lembra ao Senhor. Fala, Senhor, eu preciso desse milagre na minha casa. Eu preciso desse milagre na minha vida. Coloca agora na presença do Senhor. Vamos juntos pedir mesmo para que Deus venha fazer a obra dele. Porque eu creio que Deus já está trabalhando aqui no nosso meio. Eu creio que Deus está trazendo cura, está trazendo libertação. Eu creio que Deus está fazendo a obra dele aqui no nosso meio. Então vamos colocar mesmo na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faz presente, Deus. Vai, Deus, tocando no coração de cada irmão aqui, Pai. Vai tocando mesmo, Deus, na vida de cada um, Deus. Quem precisa de cura, Senhor, traga-lhes a cura, Pai. Para quem precisa de libertação, Deus, na sua casa, na sua vida, de algo, Deus, que precisa mesmo, que pede ao Senhor, Deus. Traz, ó Pai, agora, nesse momento. Venha, Deus, estar indo, Deus, nas nossas casas, ó Pai, na casa de cada irmão aqui. Trabalha, Deus, na vida dos filhos, na vida, Deus, dos maridos, ó Pai, das esposas. Em nome de Jesus, ó Deus, vai tocando mesmo, Pai. Faz, ó Deus, a tua obra, Senhor. Naquele familiar, ó Deus, que está agora, ó Deus, no hospital. Aquele familiar, ó Deus, que precisa de uma cura, que precisa, Deus, de uma resposta do Senhor. Vai tocando lá também, ó Deus. Naquele amigo, Senhor, que precisa, Deus, que eu sei, ó Deus, que nós pedimos mesmo. Vai lá, ó Deus, toca agora. Faz, ó Deus, a tua obra, Senhor, porque eu creio. Eu creio que o Senhor, ó Deus, irá trazer, ó Pai, grandes testemunhos aqui no nosso meio, Deus. Que os seus filhos, ó Pai, seus filhos vão testemunhar, ó Pai, as grandes obras que o Senhor tem feito. Ó Deus, graças te damos pelas tuas maravilhas, ó Pai. Graças te damos pelo Senhor, ó Deus, ser presente na nossa vida, Deus. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Santo do Santo. O Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir, ó Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Venha mesmo tocar, ó Deus, em cada vida aqui. Toca, Senhor, em cada pedido, Deus. Recebe cada lágrima dos seus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu acabei esquecendo de falar no começo, mas hoje é o nosso culto das mãos cheias. E lá no fundo, o pastor está com os cartãozinhos para os irmãos que quiserem, né, e puderem estar nos abençoando, para que nós possamos abençoar outras vidas. Né, agora é a hora. Você pode ir lá no fundo, adquirir o cartãozinho com o pastor. Ali tem a maquininha, né, tem os valores certinhos, que eu não vou lembrar agora. Mas ali no fundo o pastor está ali, então vocês podem estar fazendo isso agora porque nós vamos participar dos nossos dízimos e ofertas. Então, você que veio preparado, não fique envergonhado, não fique envergonhado se você não veio preparado mesmo para ajudar hoje, mas fiquem à vontade e ofertem com o seu louvor e com a sua adoração. Amém? Defender, e no meu coração carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido. Quero meu coração abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantas situações de mal, mas eu sei que só. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu
Glória a Deus. Maravilhosa essa música. Ela fala realmente disso, né? De ofertar as nossas vidas, ofertar o nosso tempo a Deus. Amém, irmãos? Vamos estender nossas mãos, vamos estar orando pelos nossos irmãos que dizimaram hoje e pelos que não puderam, mas que Deus vai abençoar, que vão estar dizimando também. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela vida dos teus filhos, ó Deus, que estão contribuindo, Pai, para a tua casa, ó Deus. Obrigado, Deus, por nós estarmos aqui, ó Deus, para te ofertar, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, para ofertar nosso louvor, ó Deus, da nossa vida, o nosso tempo ao Senhor, ó Deus, os nossos talentos, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada mesmo. Que venha prosperar, ó Deus. Que o Senhor venha estar levantando novos talentos, ó Deus, dentro dessa igreja. Que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, os irmãos. Que venha multiplicar, ó Deus, nas suas casas, ó Deus. Que não venha faltar. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, faz a tua vontade. Abençoa cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar as nossas bênçãos também? As bênçãos da tia Dani para o Mimo. A Laurinha estava impaciente, estava querendo ir para o Mimo. Amém? Estenda suas mãos em sinal de bênção a essas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos enchido a cada dia mais e mais da tua presença. E nós queremos colocar a vida dessas crianças nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, derramar da tua bênção, derramar da tua graça sobre a vida delas. Que tudo que for ministrado, Senhor, naquele mimo, que elas possam entender, que os ouvidos dela possam estar abertos e atentos, Senhor, ao que o Senhor vai passar através da vida da Dani. Capacita, Senhor, a vida da Dani a cada dia mais e mais, para que ela possa, Senhor, falar do seu amor a essas crianças, Deus. Porque nós cremos, Senhor, que nós não alcançamos só as crianças, nós alcançamos as famílias. Porque elas levam, Senhor, tudo que elas aprendem aqui, Senhor, para casa. E que o Senhor chegue mesmo dentro de cada lar, dentro do coração de cada pai, de cada mãe, Deus. Em nome de Jesus é o pedido que nós fazemos. Agradecidos. Amém. Amém. Vamos convidar o pastor para estar trazendo a palavra, abençoar mais um pouco desse culto.
Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, uma boa noite. Nós estamos ainda em celebração, irmãos. Estamos em festa ainda. Aconteceu uma grande festa hoje no nosso recanto memorial. Como diz o pastor William Salgado, foi o céu na terra. Queridos, algo maravilhoso, testemunho de irmãos, de crianças testemunhando da sua fé em Cristo Jesus, de irmãs anciãs também testemunhando. Irmã, obrigado pelo seu testemunho. A senhora falou para mim ali, que todos nós ouvimos aí em alto e bom som, o seu testemunho foi algo fantástico. Como foi que a senhora foi alcançada pelo Senhor e como Deus falou a senhora de maneira tão particular. Então, queridos, como foi bom pela manhã, e nós estamos ainda vivendo esse momento de festividade, momento de celebração ao nosso Deus, porque nós temos certeza que aquilo que ligamos na terra foi ligado no céu. E houve uma grande celebração também no céu, no momento que nós celebramos aqui na terra o batismo dos nossos irmãos, das nossas irmãs, ali no nosso recanto memorial. Eu tenho certeza que numa outra oportunidade que tivemos aqui, e vão ser várias oportunidades de batismo na nossa igreja, outros irmãos, outras irmãs estarão ali comparecendo e também prestigiando os nossos irmãos no momento desse testemunho público da sua fé. Queridos, que louvor que nós encerramos aqui nessa noite, essa primeira parte do nosso culto, numa declaração de amor ao nosso Deus. Te amo, Senhor, te amo, Deus te amo. Queridos, isso deve ser algo que vem no nosso coração. Isso deve ser algo que deve traduzir aquilo que nós somos em termos de intimidade com o Senhor. E, meus amados, a melhor expressão de amor a Deus é obedecer a sua palavra. É a maior expressão de amor. Jesus fala assim: aqueles que me amam guardam a minha palavra, e eu e meu Pai viremos e moraremos nele. Meus amados, é nessa maneira que Deus quer se relacionar comigo, com você. É dessa forma que Deus quer que nós vivemos, e Deus busca a todo tempo isso em nossas vidas. Deus busca o tempo todo cuidar, zelar, para que isso não se perca. Porque, meus amados, às vezes nós deixamos algumas coisas entrarem entre nós e Deus. Nós deixamos algumas coisas construírem muros entre nós e Deus. E Deus está o tempo todo buscando quebrar essas barreiras, buscando alcançar o seu coração, buscando falar mais íntimo a mim e a você. E nessa noite, meus amados, o tema da minha palavra é: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele está batendo na minha porta e na sua porta. Jesus está batendo na minha vida e na sua vida. Jesus, ele quer fazer parte da minha e da sua vida, mas não como visitante. Porque às vezes, meus amados, nós colocamos Jesus na nossa vida como visitante. Colocamos num lugarzinho separado ali, e ele só fala se nós deixarmos. Só fala, pedimos opinião a ele. Não. Jesus, ele quer dirigir a minha e a sua vida. Jesus, ele quer ocupar o lugar central na minha e na sua vida. Mas na nossa vida, meus amados, existe uma porta que ela tem uma maçaneta que só fica pelo lado de dentro. Isso quer dizer que o Senhor, apesar de ser dono, criador, sustentador, governador de todas as coisas, mesmo assim, ele respeita a mim e a você em nossas privacidades. E nessa noite, queridos, eu quero ministrar algo ao nosso coração, que venha falar a mim e a você a necessidade de nós estarmos atentos às nossas condutas, o que precisamos observar de maneira diligente nas nossas vidas. O tempo todo, vasculhar, nos preocuparmos, se há algo a ser ali reparado, se há algo a ser ali revisto, porque, queridos, as nossas vidas devem ser de maneira contínua revista, e Deus, ele quer trabalhar no meu e no seu coração. O texto que eu quero falar com os irmãos hoje, ele se encontra no livro de Apocalipse. E Apocalipse, meus amados, foi uma revelação dada ao apóstolo João. O apóstolo João, os últimos dos apóstolos, que morreu lá para os anos 95, no tempo da era cristã. O apóstolo João, ele é preso numa ilha. Ele ficou numa ilha chamada Ilha de Pátimo, ele é colocado ali em exílio naquela ilha. E um certo imperador chamado Diocleciano, um dos imperadores mais implacáveis na perseguição à igreja do Senhor, ele coloca João naquele local, tentando parar
e silenciar o evangelho. E, queridos, a palavra que João recebe é do próprio Deus. Não existiu ninguém entre João, ninguém como interlocutor entre João e o próprio Deus, não. É o próprio Deus que vai revelar a João a sua palavra. É o próprio Deus que vai trazer a João a sua revelação. Aquilo que ele quer que João passe a escrever, porque assim ele fala para João, ele fala assim para João, no capítulo 1, versículo 11, o que vê, escreve em livros e manda às 7 igrejas. E dessa maneira, meus amados, o apóstolo João, ele escreve o que nós conhecemos hoje como o livro de Apocalipse. É uma revelação que o próprio Deus, ele entrega a João para que ele escreva em forma de cartas. E tudo que ele escreve ali é para que essas igrejas, elas passem a ser orientadas. Primeira coisa, queridos, quanto aquilo estão fazendo certo, onde o Senhor elogia. Eu tenho visto o teu primeiro amor. Eu tenho visto as tuas obras. O Senhor elogia através dessas cartas, mas também, queridos, o Senhor também adverte. Através das cartas. Retorne. Olha para mim. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor também exorta. Dessa maneira, queridos, nós temos as composições dessas 7 cartas. As cartas onde João, ele escreve para 7 igrejas distintas. 7 igrejas que se encontravam no que conhecemos ali pela Escritura como Ásia Menor. O que seria para a gente hoje a Turquia. Porque a Turquia, na verdade, ela é ali um país que está em 2 continentes. Ele está na Europa e também está na Ásia. E esse local ali, essa península, que nós conhecemos como Turquia hoje, era a Ásia Menor. Onde existia ali as 7 igrejas. Interessante, meus amados, que era um local de grande confluência de pessoas. Onde o comércio, ele existia de maneira fervorosa. Onde era passagem ali de pessoas transeuntes daquele local. E, queridos, de uma estratégia, existia ali 7 igrejas. E o apóstolo João, ele passa a escrever essas cartas às igrejas. Igreja de Éfeso, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia e a igreja de Laodiceia. O que ele quer dizer para essa igreja, queridos? Que essa igreja atente para o Senhor. Que essa igreja, ela comece ali a abandonar certas práticas, certas coisas que começaram a distanciar aquelas igrejas da vontade de Deus. E, meus amados, eu não posso ser agora aqui alguém que vai tão somente olhar essas igrejas e achar, não, aquilo aconteceu lá. Tão somente lá. Essas cartas são para aquela igreja, para aquelas igrejas lá. Quando na verdade não é, queridos. Quando essas cartas, elas são para todas as igrejas. Inclusive para a igreja odierna, a igreja de hoje. E o apóstolo João, ainda no capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, ele falava, bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam as profecias nelas escritas, pois o tempo está próximo. O que João está dizendo para mim e para você, o que João escreveu para aquelas igrejas, o que João, ele conseguiu aqui registrar na palavra de Deus, e isso acompanha a igreja do Senhor em toda a sua história, é que é necessário, queridos, nós lermos, é necessário nós ouvirmos, é necessário nós guardarmos, porque o tempo está próximo. Sempre há uma urgência de se pregar e de se viver o Evangelho. Sempre há uma urgência de nós vivermos a nossa vida como igreja do Senhor. Sempre há uma urgência, queridos, de nós nos aproximarmos de Deus, de nós buscarmos comunhão, intimidade com o Senhor. E essas cartas, queridos, elas vão principalmente destacar essa necessidade. E nessa noite, eu queria meditar com os irmãos no texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22, que fala acerca da igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Mesmo assentados, queridos, mas em total atitude de reverência, vamos acompanhar essa leitura, que diz assim o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio
da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim como és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois disse, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos ambos. Se, pois, zeloso arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve sua fronte mais uma vez, feche seus olhos. Vamos estar orando nesse momento. Paizinho, te exaltamos, ó Deus. Não tem como, Pai amado, nosso coração, Pai amado, nos exultar na tua presença, Deus. Não tem como, Senhor amado, Pai querido, não proferirmos palavras, ó Pai, de redenção ao Senhor. Não tem como, ó Pai amado e Pai querido, não, Pai amado, glorificar o Teu nome nessa noite, Deus. Reconhecer quem o Senhor é, o amor que o Senhor tem por cada um de nós, não somente representado na cruz do Calvário, mas o cuidado, o zelo que acompanha a cada um de nós, na nossa existência, na nossa comunhão contigo, em andarmos com o Senhor. Deus amado, que o Teu amor tremendo, Pai amado, é tão grande, Pai amado, que faz com que o Senhor olhe para cada um de nós de maneira dioturna. Como um pai que abençoa, que ama o seu filho, assim é o Senhor com cada um de nós. Como um pai que orienta, que cuida, que zela pelos seus filhos, assim é o Senhor com cada um de nós. E essa palavra, Senhor, ela vem justamente falar, traduzir isso ao meu coração e ao coração dos teus servos. Ela vem falar a cada um de nós, ó Pai amado, que o Senhor nos ama, que essa palavra de advertência, Pai amado, não é somente, Pai, uma prova de exposição, mas uma prova de correção, Pai. E o Pai, Pai amado, que ama, ele corrige o seu filho, porque assim diz tua palavra lá em Hebreus capítulo 12, porque o Senhor corrige a quem ama. Paizinho amado, Pai, queremos ser corrigidos pelo Senhor, queremos, ó Pai amado, Pai querido, ser tratado como filhos do Senhor, filhos amados, filho querido, Pai amado, mas filho, Pai amado, que muitas vezes é repreendido, é orientado, é trazido de novo à tua presença, Paizinho, e a tua palavra, ela nos exorta, Pai, a rever nossas vidas. A tua palavra, Senhor amado, Senhor querido, ela nos levanta a rever nossas vidas, a olhar para que nós somos, como temos caminhado, Paizinho, e se nossas atitudes têm agradado o teu coração. Paizinho, que nessa noite, Pai, seja noite, Paizinho, de restauração, noite de cura, Senhor, noite de libertação, noite de entrega, noite de vida derramada no teu altar, Senhor, noite, Pai amado, de vida restaurada, revista na tua presença. Fale, Pai, aos nossos corações, ministre o Espírito Santo a cada um de nós. E Paizinho amado e Pai querido, que nossas mentes estejam cativas ao Senhor. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, existe um dado de que o livro de Apocalipse é o livro menos lido na palavra de Deus. Muitas pessoas lêem o livro de outros livros, lêem os evangelhos, lêem as cartas paulinas, lêem as cartas gerais, lêem ali os livros históricos, lêem ali a lei, a própria lei, lêem os profetas maiores, menores, enfim, lêem a Bíblia, vários livros da Bíblia. Mas muitas vezes o livro de Apocalipse ele está um pouco de lado. Até por conta da complexidade que o livro tem na sua literatura. É uma literatura chamada de literatura apocalíptica. E essa literatura, por sua vez, ela é recheada, ela é repleta de simbologia. E às vezes a gente não entende muito bem o que representa aquilo. Os 4 seres viventes, o que é isso? O mar de vidro, o que é isso? Então, ou seja, essas citações, esses textos, ele parece ser um pouco atraente, por falta de compreensão. Mas tem uns também, meus irmãos, que não leem o livro de Apocalipse com medo daquilo que o livro revela, porque ele fala sobre a ira de Deus.
as 7 taxas da ira de Deus. Ele fala dos 7 selos abertos, e cada evento desse, ele vai representar uma certa punição sobre a humanidade. E isso me traz um pouco de pavor, de medo, e eu não me aproximo desse livro. Então, queridos, alguns quesitos, algumas coisas que me afastam dessa leitura, meus amados, mas enquanto que o livro de Apocalipse, ele fala sobretudo de esperança. Quando eu leio a palavra de Deus nesse livro, eu começo a me debruçar, eu começo a ver aquilo que me espera, aquilo que me aguarda, aquilo que te aguarda. Ele fala para a gente, meus amados, sobre o novo céu e nova terra. Ele fala para mim e para você sobre esperança, sobre julgamento. Ele fala sobre nós, queridos, que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Ele nos fala aqui, meus amados, sobre viver eternamente com o Senhor. Ele nos fala da tão esperada volta de Jesus, conhecida também no grego como parousia, a segunda vinda de Jesus, a qual a igreja do Senhor espera, porque nós esperamos ali um dia nos encontrarmos com o Senhor. Nós esperamos um dia sermos arrebatados como igreja. Então o livro de Apocalipse, querido, ele traz muito mais do que uma simbologia ou metáfora que possa nos afastar do livro. Eu convido você a partir de hoje, você começar a se debruçar nesse livro e começar a estudar esse livro. O que esse livro tem de preciosidade para cada um de nós. E essa carta que nós lemos especificamente, a carta de Laodiceia, não é uma carta diferente. O livro de Apocalipse, querido, ele vai ter 3 correntes teológicas de interpretação. 4 correntes teológicas de interpretação. A primeira é preterista. O que essa corrente pensa? O que ela acredita? Ela acredita que essas cartas, por exemplo, elas foram somente escritas para as 7 igrejas do primeiro século. Efésio, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Só daquela igreja na Ásia Menor. Ela crê que tudo já aconteceu. Ela é preterista. Existe também uma corrente teológica chamada de futurista, que ela acredita que todo esse evento do Apocalipse acontecerá tão somente no tempo futuro. Tão somente lá. Existe uma outra corrente teológica chamada de idealista, que ele crê que tudo isso ele acontece no campo espiritual, celestial. Mas existe uma corrente chamada histórica, que eu gosto mais de trabalhar, essa corrente histórica, porque ela nos faz entender, nos faz enxergar esse livro acontecendo ao longo da história da humanidade de maneira repetidamente. Porque eu posso me enxergar hoje dentro da igreja de Laodiceia. Eu posso olhar para minha vida e falar assim: eu sou um integrante da igreja de Laodiceia. Eu preciso corrigir minha vida, porque minha vida ela tem seguido esse espaço dessa igreja. Então nós trabalhamos ali o que chamamos de história diacrônica. O que será isso? Seriam os dados históricos acontecendo nesses tempos, respeitando a cultura, o momento. Isso é uma corrente histórica, onde a teologia ela procura explicar o livro de Apocalipse, querido. E eu prefiro, nessa noite, trabalhar com os irmãos justamente essa linha histórica diacrônica, que nós podemos ali olhar essas igrejas, e particularmente nessa noite, olhar a igreja de Laodiceia e ver que talvez eu precise corrigir minha vida também, porque eu também tenho andado longe daquilo que o Senhor coloca como vontade para a minha e para a sua vida. Precisamos nos aproximar do Senhor. Precisamos ali enxergar a igreja de Laodiceia e nos enxergar também nela. E isso nós estamos permitindo que o Senhor, Ele mexa dentro da sua igreja. Ele comece a reparar a sua igreja. Queridos, reparar não é suprimir. Não é retirar. Reparar é consertar. É você pegar aquela peça que está com um certo defeito, que precisa de um ajuste, e você ajustar aquela peça. Não sei se existe algum torneiro mecânico aqui. Trabalha com fresa, com prensa, com maquinário ali, que vai corrigindo peças. Temos aqui, por exemplo, um pedreiro, que é o Maza, né, Maza? Maza é pedreiro. Então ele pega alguma coisa para reparar e vai ali, repara que está em risco, está ruindo alguma coisa, vai lá e repara. Então, queridos, o que nós podemos ver aqui é que o Senhor, Ele trabalha nesse sentido, na minha e na sua vida. E quando Ele trabalha com essas igrejas, queridos, como eu falei para os irmãos anteriormente, Ele trabalha em 3 campos. Primeiro, elogiar. Porque, queridos, nós temos virtude. Ainda que por algum momento estejamos saindo do prumo,
ou no quartel, chamamos de azimuth. Saindo do azimuth, a direção. Nós temos virtude. E o Senhor, Ele revela, Ele exalta essa virtude. Mas tem coisas que precisam ser advertidas nas nossas vidas. E tem coisas que precisam ser repreendidas em nossas vidas. Com um único objetivo. Para que nós permaneçamos fiéis à palavra de Deus. Queridos, o que vai garantir a minha e a sua salvação não são as boas intenções. Não é a vontade de fazer bem feito ou fazer o certo. Não é isso. O que vai garantir a minha e a sua salvação é a fidelidade à palavra de Deus. E nós precisamos, meus amados, olhar essa carta e tentar extrair algumas coisas para poder enxergar aquilo que precisa ser corrigido, talvez, na nossa vida, como eu disse anteriormente. E eu quero, dessa maneira, abordar com os irmãos 3 verdades que eram experimentadas naquela igreja de Laodiceia. A primeira, queridos, nós encontramos aqui no versículo 15 desse capítulo 3, que diz assim: conheço as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Quer dizer, queridos, Deus nos chama a assumir uma posição. Deus nos chama a assumir uma postura. Deus nos chama a rever as nossas vidas. Deus nos chama a sair de cima do muro. Porque, meus amados, tem muito crente que está em cima do muro. Essa que é a realidade. Muito crente que quer agradar a um e a outro. Como diz o ditado popular, né? Quer agradar a gregos e troianos. Não é possível. Agradar a Deus e a Mamon não é possível. E o que Deus fala aqui nesse versículo 15 é justamente isso. Ele fala: eu conheço as tuas obras, que nem é frio nem é quente. Quer dizer, é preciso você rever o que você quer fazer. É preciso ter decisões. Sabe por quê, meus amados? A vida cristã, ela é feita de escolhas. De escolhas. Como temos escolhido? Como temos escolhido? Diante de certas situações, onde está ali, separa, ou vai para cá, ou vai para cá. Não tem como caminhar junto. Quando eu dou um seminário, uma matéria chamada Religiões Comparadas, que seria a seita heresia, que o pessoal conhece também, mas hoje ela recebe uma outra roupagem, né? Ela recebe um nível de tolerância, algo diferente, mas mesmo assim, há uma distinção entre uma e outra. Você consegue caminhar com algumas religiões que às vezes tem alguma similaridade com você em alguns pontos, mas tem momento que vai ser crucial, ou uma ou outra. Você consegue, por exemplo, caminhar ali com aqueles que fazem obra de caridade. Obra de caridade. Sabe por quê, queridos? Porque nós também fazemos também. Nós também fazemos boas obras também. Damos aqui a nossa oferta no culto da mão cheia. Isso justamente para atender aquele que precisa da cesta básica. Mas, queridos, quando chegar ali na frente, onde existe ali 2 lados opostos, onde existe reencarnação e existe ressurreição, você precisa escolher para que lado você vai. É preciso escolher para que lado vai. Você consegue caminhar com alguém que também trabalha algumas coisas que você também crê. Mas chega um momento, queridos, que existe: ou você serve ao ídolo, ou você rejeita o ídolo. Não tem como fazer 2 coisas. E é justamente isso que o Senhor está falando aqui para essa igreja de Laodiceia: conheça as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente, ou seja, quem dera você tomasse uma posição, escolhesse um lugar. O Senhor faz uma alusão à qualidade da água de Laodiceia. Sabe por quê, queridos? Porque naquela cidade ela recebia água de 2 fontes. Uma das colinas, que vinha água fria, e outra de outra cidade, que vinha águas termais. E em Laodiceia, as águas se juntavam e ficavam água morna. Alguém já tomou água morna alguma vez na vida aqui? Água morna, já tomou? Água morna, muitas vezes, ela nos estimula a ter ânsia. Água morna. E o Senhor, Ele fala justamente sobre isso. Ele faz uma comparação, Ele faz uma alusão a essas águas frias e águas quentes, que se juntavam naquela cidade e se transformavam em água morna. Então, ou seja, o que o Senhor quer dizer aqui, que Ele precisa tomar uma decisão. Precisa tomar uma direção, precisa tomar uma escolha. O apóstolo Tiago, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai vossas mãos pecadoras e os vossos duplos ânimos, purificai os vossos corações.
O que quer dizer, queridos, é que nós não podemos ter vida dúbia, vida dupla. Uma hora eu sou isso, outra hora eu sou aquilo. Dependendo de onde eu estou, eu sou de uma maneira. Nunca me posiciono diante de uma situação. O que Deus está dizendo para mim e para você, nesse texto, tanto de Apocalipse quanto de Tiago, é que precisamos rever nossas vidas. Se há alguma coisa que é impeditivo, que tem ali um fator de impedimento, para que nós possamos nos posicionar, isso precisa ser corrigido. Isso precisamos corrigir. Queridos, e muitas vezes, isso exige de mim e de você determinação. Muitas vezes, exige de mim e de você coragem. Muitas vezes, exige de mim e de você abandonar aquilo, crendo no Deus Todo-Poderoso. Porque, queridos, muitas vezes não abandonamos aquilo, porque não, isso aqui não, isso não, porque eu não creio no Deus Todo-Poderoso, eu preciso crer no Deus que eu sirvo. Quando eu creio nele, queridos, eu me posiciono. Quando eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu vou ali tomar uma posição, eu não vou ficar uma vida dúbia. A minha vida, ela vai ter uma vida com direção justamente pelo Senhor. E o Senhor diz mais, queridos, no versículo 16 desse capítulo, ele fala assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que quer dizer? Dessa maneira, eu não quero me relacionar contigo. Queridos, Deus não está expulsando ninguém da igreja. Deus não está tirando ninguém da presença dele. Ele fala assim: olha, rever tua vida. Porque se não for assim, não tem como nós caminharmos junto. Porque se não for dessa maneira, não tem como andar comigo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é santo. Quando Deus fala a Moisés, lá em Levítico, capítulo 11, vai dizer assim: diz ao povo de Israel: sede santo porque eu sou santo. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 5,48, fala assim: sede perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Quer dizer, meus amados, que nós precisamos corrigir nossa vida, porque, meus amados, se andarmos mornos, não tem como andar com o Senhor, não tem como andar no meio da sua congregação, não tem como ter ali a comunhão com Deus e a intimidade com o Senhor. Fica uma pergunta para mim e para você: você quer se relacionar com alguém que tem um duplo ânimo? Alguém que é inconstante? Alguém você não pode confiar? Como vai ser agora? De que maneira vai se portar? Como vai ser dessa maneira? Porque, queridos, não há uma constância em alguém. E por quê? Nós deveríamos exigir isso do Senhor. Porque Ele é longânimo? Porque Ele é misericordioso? Por qual motivo? Não, queridos. Precisamos aproximar de Deus. E quanto mais aproximamos de Deus, mais vemos a sua santidade. Mais vemos a sua santidade, mais vemos, e mais nós olhamos as nossas impurezas, e mais olhamos que precisamos corrigir nossa vida, mais olhamos a necessidade de sermos santos. Sabe por quê, queridos? Porque fala assim, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14: no mais, segui a paz com todos, e a santificação, ela é inegociável. Deus não negocia a sua santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma outra verdade, queridos, que nós podemos aprender com esse texto de Apocalipse 3, 14 a 22, que há uma sensação, a sensação da autossuficiência, ela nos afasta de Deus. A sensação da autossuficiência, ela nos afasta de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes as pessoas só chegam a Deus esperando aquilo que Deus pode lhe dar, para poder preencher o seu ego, as suas vontades. Há uma diferença, meus irmãos, entre necessidade e vontade. Necessidade é aquilo que você precisa. Vontade é aquilo que você quer, mas nem sempre você precisa. E, meus amados, muitas vezes a sensação de autossuficiência: eu estou abastecido, eu sou isso, sou aquilo outro, eu tenho um cargo, eu tenho um emprego público, eu tenho segurança, eu tenho aquilo outro. Muitas vezes vai nos afastar de Deus, nos afastar do Senhor. Olha o que fala, meus amados, o rei Agur, um dos autores. Ele escreve somente um capítulo do livro de Provérbios, lá o capítulo 30. Olha o que ele fala do 30, 7 a 9: duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negues e venha a dizer: quem é o Senhor?
ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Queridos, Deus, Ele quer trabalhar com cada um de nós, mas Ele quer que sempre nós tenhamos corações satisfeitos. Satisfeito no Senhor. Porque muitas vezes, queridos, o nosso coração, ele é insatisfeito no Senhor, e isso nos faz buscar, muitas vezes, outros caminhos, nos faz buscar, muitas vezes, algo nosso, tão somente nosso, que acaba desconectando de Deus. E o que o Senhor quer é que nós vivamos nessa dependência. Laodiceia era uma cidade considerada próspera. A cidade de Laodiceia, naquele contexto, ela era próspera. Ela tinha um sistema financeiro forte, produzia lã, tapetes, roupas. Isso fortalecia o seu comércio e tinha ainda a fama de produzir colírio que curava os olhos. Então, queridos, esses predicados, essas características, ela apontava para a Laodiceia, e isso fazia daquela cidade uma cidade arrogante e prepotente. Sabe por quê, meus amados? Porque muitas vezes alguém, quando conquista um certo ponto, um certo posto, uma certa posição, ela se torna arrogante e prepotente. Muitas vezes ela abandona os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque ela acha, ela tem a suposição que não depende mais do Senhor. Que ela tem é suficiente, que não precisa mais de nada. Diz assim o versículo 17 e 18, capítulo 3. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçado. O que é desgraçado, queridos? É alguém sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. E miserável e pobre, quer dizer, queridos, a situação que ela vivia ali, enubriada, não dava condição de ela poder enxergar aquela situação que ela vivia na realidade. Ela é desgraçada, ela na verdade miserável e pobre, cega e nu. Aconselho-te de mim, compre ouros provado pelo fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que veja. Não sei se os irmãos sabem que o ouro, quando você ali tira o ouro da terra, ele vem cheio de impurezas, o ouro. Eu morei lá em Boa Vista, interessante. Era comum lá dar para as mulheres de presente pepita de ouro. Então fazia aniversário, ia na casa da pessoa e dava pepita de ouro, porque era tão comum o ouro em Boa Vista, que ele dava uma pepitinha de ouro. Tem duas lá, né, Cris, em casa? Então, pepitinha de pequenininha. Mas aquela pepita de ouro era natural, como tirava da terra, cheia de deformidade, não é aquela joia bonita, lapidada. Não é isso. Agregou valor, não. É aquela pedra amarela que sai da terra ali traz, mas vem cheio de impureza. E o que o Senhor fala aqui, é necessário você se enriquecer com aquilo que é puro. É necessário você se apropriar daquilo que é provado pelo fogo. Porque, queridos, o fogo, ele vai separar uma coisa da outra. Ele separa um metal do outro. E, queridos, Deus fala aqui que o ouro que ele tem provado pelo fogo é um ouro fino, um ouro puro. Que as roupas, as vestes brancas, queridos, devem ser vestidas pelos santos. Quando nós vamos Apocalipse aqui ainda, ele tem um texto que ele fala daqueles que são salvos, que estão todos de roupas brancas. Salvo o menor juízo, vai estar lá em Apocalipse capítulo 20. Salvo o menor juízo, a partir do versículo 5. Então aqueles que eram salvos chegavam ali com as suas roupas brancas e com palma na sua mão como sinônimo de vitória. Então, meus amados, o que ele fala aqui para a igreja é necessário se vestir, porque embora pensando que estavam ali vestidos de linho puro, de roupas ricas, roupas luxuosas, compatíveis com a sua realidade social, mesmo assim eles estavam nus. Eles estavam ali despidos. E era necessário, meus amados, eles colocarem colírios nos seus olhos. Embora fosse uma cidade que ali tinha a ideia, tinha ali a notícia, tinha a característica de que produzia colírios, unguento para os olhos, que curava a enfermidade de cegueira. Deus fala aqui que precisa ele usar o colírio, que vai trazer a ele a visão real. Vai fazer com que ele se enxergue, passa a enxergar a sua realidade. A igreja precisava urgentemente da graça renovadora e da justiça de Cristo. A igreja não conseguia se enxergar dessa maneira.
ela se olhava de tal forma, queridos, que ela não conseguia se enxergar alguém dependente da graça, dependente da justiça de Deus, porque às vezes, meus amados, é assim que acontece. Porque às vezes, queridos, muitas vezes as pessoas, elas passam a ser de posse, próspera, ela começa a achar que não precisa mais da graça de Deus, não precisa mais da justiça de Cristo. O que a igreja de Laodiceia precisava, e que nós também precisamos, era que havia a necessidade de um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, queridos. Quando alguém se encontra com Jesus, verdadeiramente, ele se arrepende. Quando a palavra de Deus, ela entra no coração do homem, verdadeiramente, ela tem um poder de produzir arrependimento. Um certo homem chamado Zaqueu, era um homem rico, tinha posse, tinha dinheiro, e ele teve um encontro com o Senhor. E ele se arrependeu da maneira em que ele acumulou a sua riqueza, da maneira que ele capitaneou os seus recursos, o seu dinheiro. Ele tomou a decisão de devolver aos pobres tudo o que ele havia roubado, tudo que ele tinha angariado de maneira injusta e errado. E Zaqueu, ele fala para Jesus: se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou devolver até 4 vezes mais. Quer dizer, queridos, ele se arrepende, ele começa a reparar os seus erros. Quando nós olhamos para a nossa situação miserável, quando nós olhamos para a nossa dependência de Deus, porque, meus amados, eu posso ter posse, eu posso ter riqueza, eu posso ter dinheiro, mas tudo isso vai ficar tão somente aqui. Ela não me acompanha na outra dimensão. Alexandre o Grande, um homem, um imperador grego, conquistou muitas coisas, alargou muitas conquistas dos gregos, do Império Helênico. Alexandre, ele fez 3 pedidos na sua morte. 3 pedidos. Primeiro, que no seu caixão, na sua urna, tivesse 2 buracos e colocasse suas mãos para fora. Segundo, que sua riqueza ficasse espalhada todo o caminho do seu funeral. A terceira, que os melhores médicos do seu império carregassem o seu caixão. É óbvio que com uma situação como essa houve uma pergunta: por que isso? Primeira coisa, para dizer que para onde eu vou, eu não levo nada em minhas mãos. Nada em minhas mãos. A segunda, que toda a riqueza que eu acumulei, ela vai ficar aqui, nesse lugar. E a terceira, que nem os médicos, os melhores médicos da época que eu vivo, tiveram condições de me dar a vida eterna. Queridos, tem momento na nossa vida que haverá um divisor de água. E o que importa é o que é construir no meu relacionamento com o Senhor. O que eu estou falando para essa igreja aqui é justamente isso. Você é pobre, você é miserável, você está nu, você precisa ver. Precisa ver. Precisa rever a sua vida. E um terceiro ponto, uma terceira verdade, queridos, que nós podemos aprender com essa carta escrita dessa igreja, é que é uma urgência em saber quem bate a porta. E é preciso abrir a porta para que Jesus possa entrar. Interessante, meus amados, que eu me recordo que eu era criança, tem muito tempo isso. E nós morávamos num apartamento, né? Era um conjunto habitacional, e nós tínhamos uma senha entre a gente da família. Nós tínhamos uma bater na porta. A senha assim, batia dessa maneira. Como batia assim, sabe que alguém conhecido. A gente abria a porta com tranquilidade. Se batesse na porta, a gente perguntava: quem é que está aí? Quem está do outro lado? Não era conhecido, alguém conhecido. Então, queridos, precisamos com urgência saber quem bate a porta. Quem tem batido a porta no seu coração. Quem tem batido a porta da sua vida. Quem quer mudar a sua história. Quem quer se relacionar com você de maneira íntima. Quem quer caminhar com você e transformar a sua vida. Mas isso só acontece, queridos, depois que a porta é aberta. Olha o que nos diz, queridos, aqui no capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. E que muitas vezes nós fechamos a porta desse relacionamento. Nós fechamos a porta dessa intimidade. Nós fechamos a porta da santidade que vai entrar nas nossas vidas. Nós fechamos a porta da mudança que o Senhor pode fazer em mim e em você. Fechamos a porta, mas o Senhor, Ele bate mais insistente na porta. Eis que estou à porta e bato. Isso é dirigido à igreja.
Ele fala aqui, meus amados, a igreja. E a igreja sou eu e você. Somos nós. Essa busca, essa visita é a igreja, não é o ímpio. Muitas vezes nós falamos assim, alguém que não é convertido, não, Jesus bateu na porta do seu coração, é verdade, mas essa mensagem aqui é trazida à igreja, justamente para que a igreja ela possa entender que existe um Senhor, que ela possa entender que tem alguém importante que ficou do lado de fora, ela possa entender que o principal na vida dela está excluído por ela mesma. É o que o Senhor está falando para essa igreja aqui. É necessário você abrir a porta para que eu possa entrar. E a partir dali, possamos ter comunhão. Possamos ter intimidade. Possamos, queridos, ouvir a doce voz do pastor. Se ouvir a minha voz e abrir a porta. João capítulo 10, versículo 2 e 4 fala assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Qual voz que tem chegado aos seus ouvidos? Em que você tem dado crédito muitas vezes, que tem substituído a voz do bom pastor, que tem confundido, tem distanciado, que tem sido voz parecida com a do bom pastor, mas não é a voz do bom pastor. O que o Senhor quer é que nós possamos abrir a porta das nossas vidas. Quando ele fala igreja aqui, queridos, não é somente igreja no coletivo, mas a igreja também no individual, igreja na intimidade, eu e você. O quanto nossa vida ela está fechada para que o Senhor possa entrar. O quanto nossa vida está blindada, que nós fechamos cada acesso à nossa vida para que ninguém entre na nossa vida, nem mesmo o Senhor. E o Senhor tem batido no meu e no seu coração. Ele quer entrar na minha e na sua vida. O que a palavra nos fala é de intimidade. O quanto somos íntimos e o quanto desejamos estar próximo do Senhor. Estar na sua presença, ouvir a sua voz, e a esse ele chama de vitorioso, e terá um privilégio de se assentar na mesa e na boda do Cordeiro. Como ele diz ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei o que sente comigo no meu trono, assim como venci e sentei com meu Pai no seu trono. Mas, queridos, eu preciso conhecer a esse Deus que eu sirvo. E não tem jeito se nós não sentarmos juntos, se nós não caminharmos juntos, se nós não tivermos intimidade. E o Senhor, Ele tem buscado essa intimidade na minha e na sua vida. O Senhor tem buscado essa intimidade em cada um de nós. Como nós temos nos comportado? A Bíblia, queridos, ela tem o poder de não só revelar a palavra de Deus, mas de nos confrontar. De nos confrontar. Fazer que nós possamos refletir, porque às vezes, meus amados, a vida está tão boa, a vida, ela está de vento em polpa, está indo muito bem, obrigado. Não preciso de nada. O meu barco vai bem. Eu estou aqui no mar aqui de bonança. Tudo está tranquilo. Não existe nenhuma tempestade. Isso nos dá a falsa impressão que nós não precisamos do Senhor. Nos dá a falsa percepção que Deus pode esperar um pouco mais ou ficar do lado de fora das nossas vidas um pouco mais. Queridos, muitas vezes, nas nossas vidas, nós construímos valores, construímos ali princípios tão somente particulares. E não negociamos esse princípio com Deus, quando Deus Ele quer reformular a minha e a sua vida. O que o Senhor fala para as igrejas, se você for ler aqui a carta às 7 igrejas, Ele vai o tempo todo trabalhar a questão da igreja rever sua vida. Ele vai trabalhar a necessidade de a igreja rever a sua vida. Mas é interessante, meus amados, muito embora Ele trabalhe com cada uma delas a peculiaridade que elas possuem, manter a fé em Cristo, rejeitar o mal, suportar o sofrimento, perseverar na fé, isso não é comum a todas elas. Cada uma tinha uma dessas particularidades. Ou então, meus amados, não tolerar a idolatria, a imoralidade, a prepotência, a arrogância, afastar-se pelo amor. Isso também era a peculiaridade de algumas igrejas. Mas tinha coisa, queridos, ou melhor, tem mensagem, tem expressões que está contida em todas as cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito
diz a igreja. O Senhor, Ele está falando à igreja do Senhor nessa noite. Ele está falando ao meu, seu coração nessa noite. Ele está falando a mim e a você nessa noite. Precisamos, queridos, rever a nossa vida, rever o nosso relacionamento, rever como nós temos nos conduzido com esse relacionamento com Deus. Quais são as portas que temos fechado? Quais são as dificuldades que nós temos construído, que nós temos aí feito para que o Senhor não chegue a cada um de nós? Porque, meus amados, muitas vezes, aquela vida que nós vivemos, nós não queremos que o Senhor dê palpite. Dê palpite. Mas o Senhor quer transformar a nossa história. Ele quer mudar a minha e a sua vida. Para que nós possamos, meus amados, nos alimentarmos da árvore da vida. Para que nós não possamos provar a segunda morte. Para que nós tenhamos um novo nome. Para que nós possamos ser coluna no santuário do Senhor. Para que nós possamos nos assentar ao trono de Deus. E para que nós possamos ter a vida eterna. Tudo isso depende de como nós vamos responder a esse chamado. Tudo isso depende de como eu vou me comportar diante desse chamado, desse encontro. Como nosso coração está, é a pergunta nessa noite. Porque nossa vida precisa ser revista nessa noite. Como tem sido as fontes que jorram de dentro de mim? Como tem sido as minhas escolhas e os meus posicionamentos? Queridos, essa revisão começa no altar e vai até a Assembleia. Todos nós precisamos rever nossas vidas. Todos nós precisamos ter intimidade com Deus. Todos nós precisamos permitir que Deus Ele mexa na nossa vida e modifique aquilo que porventura Ele tem atrapalhado. Sabe por quê, queridos? Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Queremos andar na presença de Deus. Queremos nos aproximar de Deus. E nessa noite, meus amados, nós vamos justamente estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela também tem essa conotação de proximidade, de intimidade e de relacionamento. Interessante que a Bíblia manda nos examinar, ele fala assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Interessante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer justamente isso para você. Examine, pois, o homem a si mesmo. Versículo 8, capítulo 11, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer que a nossa vida, ela deve ser revista a todo tempo. Mas o que o Senhor não quer, o que o Senhor não quer, é perder cada um de nós. Não, Ele quer que nós nos examinemos. E a mesa do Senhor, hoje, nessa noite, era justamente para isso. Para termos comunhão, para termos intimidade, mas também para rever a nossa vida. Não é para você ficar de fora da mesa do Senhor. Se você tem algo a reparar, repara nesse momento. Estamos ministrando ainda na palavra, mas não fique fora dessa mesa. Mais uma vez reparado, escolha caminhar sempre em santidade. Escolha caminhar sempre com a vida consagrada ao Senhor. Escolha isso. Não faça da sua vida uma montanha russa. Ora está bem, ora está mal. Uma vida espiritual. Ora está bem, ora está mal. Não. Mantenha a sua vida em constância com Deus. Busque a Deus diariamente na sua vida. Ouça a voz de Deus. Uma voz inconfundível. Que só é possível ouvirmos com distinção se nós tivermos intimidade. Uma mãe pode ter 1000 crianças. Uma mãe, ela ouve a voz do seu filho. Ela sabe que o seu filho está chamando. Tem 1000 crianças falando. Mas quando o filho dela fala, ela sabe que o filho dela que falou. É o filho que está chamando. Isso é intimidade. Isso é conhecimento. Isso é relacionamento. Eu quero convidar nossos irmãos que vão estar nos ajudando na ceia do Senhor. Irmão Robernei, irmã Tânia. Eu quero levantar a igreja, que vocês vão participar da ceia do Senhor. Vamos fazer o seguinte. O pessoal é muito coxando na parede, não vai dar para fazer o ciclo aqui. Mas, primeiramente, vamos servir o pessoal da direita. O pessoal sai mais afastado por lá e retorna pela parte mais próxima da cadeira. E depois servir o pessoal da esquerda, a minha esquerda, mesma coisa, sai mais afastado da cadeira, mais para o lado direito e retorna pelo centro, mais para o lado esquerdo. Tudo bem? Me fiz compreender, eu confundi, dificultei? Que bom, graças a Deus. Meus irmãos, você passa para a ceia do Senhor, eu te convido que você coloque de pé, por favor.
Os irmãos da minha direita vão servir com a irmã aqui, a irmã Tânia, aqui na minha direita. Os irmãos da esquerda com o irmão que está aqui à minha esquerda. Tudo bem? A irmã Débora e a irmã Maria Luísa, eu vou servi-las. Tá bom? Tá? Queridos, a ceia do Senhor, para nós, a temos como um memorial. O que é memorial, queridos? É aquilo que me remete à lembrança. Porque assim diz a palavra de Deus. O Senhor, quando institui sua ceia, Ele institui como um memorial, para que aquele momento ele fique marcado na mente da igreja, na mente dos seus discípulos e na mente de toda a sua igreja em todo o tempo. Então esse memorial, meus irmãos, é justamente para que nós lembremos o sacrifício do Senhor Jesus, aonde Ele foi entregue, aonde Ele foi pisado, humilhado por mim e por você. Quem participa da mesa do Senhor? Todos aqueles que são ali convertidos, que confessaram o Senhor como o Senhor Jesus, como seu Senhor e único Salvador, e foram batizados nas águas, esses estão convidados a participar da mesa do Senhor, e que também se encontram em paz com a sua igreja. Então eu convido os irmãos à minha direita, que por favor procedam a vinda até aqui à mesa, para poder pegar os elementos, e depois vamos estar administrando aqui, conduzindo a ceia do Senhor. Por favor. Os irmãos da minha esquerda, por favor, pode vir aqui à mesa. Alguém ficou com seus elementos da ceia? Eu pedi aos irmãos que abrissem o lacre, tivesse acesso ao pão, tomasse o pão em suas mãos, por favor. Diz assim a palavra, meus amados, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Interessante, meus amados, que para nós produzirmos o pão, precisamos do trigo. E para poder ali tirar a farinha do trigo, é preciso malhar o trigo. O nosso tempo hoje é diferente. Extrai o trigo do cereal,
mas antes malhavam o trigo, ali batiam o trigo até sair toda a farinha do trigo. E, queridos, de maneira semelhante, o Senhor lhe passa por esse martírio, para que pudesse entregar o seu corpo em sacrifício por mim e por você. Coma o pão nesse momento. Pai amado e Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua doce e santa presença, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela tua oferta, Pai amado, de sacrifício por mim, pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Obrigado, Pai amado, porque nós podemos ter acesso à tua mesa, local de comunhão, local de proximidade contigo, Senhor. Local, Pai amado, nós temos um memorial, Senhor, que um dia houve uma entrega, Pai, sacrificial por cada um de nós. Onde o Senhor, Pai amado, não mediu os esforços, ó Pai. Onde o Senhor, Pai amado, escolheu e até o fim, Pai, como diz tua palavra. Onde o Senhor nos fala que o Senhor, tendo amado, nos amou até o fim. Deus, obrigado, Pai amado, que a tua entrega, Senhor amado, foi, Pai amado, nesses termos, ó Deus. Obrigado, Pai amado e Pai querido, que o Senhor, Pai amado, foi martirizado por cada um de nós. E nós entendemos, ó Pai, quando nós, Pai amado e Pai querido, participamos desse primeiro elemento, Senhor, que o teu corpo, Pai, foi entregue por cada um de nós. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Da mesma forma, queridos, abra o seu cálice, por favor. Diz assim, queridos, versículo 25, versículo 26, desse mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Queridos, da mesma forma, para poder extrair o suco da uva, é preciso pisar a uva. Ainda assim, de maneira cultural, ali, é feito no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, que eles colocam as uvas em grandes tonéis e passam a pisar aquelas uvas, pisar. Da mesma forma, querido, Jesus ele foi martirizado, foi pisado, humilhado, para que o seu sangue ele pudesse justificar a mim e a você. Para que o seu sangue fosse sinal de redenção, minha e sua. Para que o seu sangue justificasse a mim e a você. Toda vez, queridos, que nós tomamos esse cálice, nós renovamos essa aliança. Toda vez que nós tomamos esse cálice, nós declaramos a aliança eterna do Senhor. Uma aliança que não precisa ser renovada. Lá em Hebreus capítulo 7, ele vai dizer que antes a aliança era feita por bodes, por touros, por animais, mas precisa ser renovada a cada ano. E Jesus ele veio ser a aliança em plenitude, para que não mais pudesse ser renovada, mas que nele fosse consumada todas as coisas. Quando Jesus é entregue na cruz do Calvário, ele profere uma palavra: está consumado. Tudo foi consumado. O meu espírito eu entrego em tuas mãos. Isso, meus amados, para que eu e você tivéssemos vida. Precisamos entender, queridos, o sentido da vida eterna. Precisamos entender o preço pago por essa vida eterna. Precisamos compreender isso, meus amados. Não podemos negociar isso, queridos, por um preço tão barato. Não podemos negociar por um preço tão barato, tão barato. Podemos tão somente, às vezes, satisfazer os nossos deleites. Não permita isso. Valorize o sangue. Como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta: fomos comprados não por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Beba do cálice nesse momento. Honra, Senhor. Glória ao teu nome. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, ó Pai amado e Pai querido, porque um dia o Senhor olhou para a humanidade. E diz tua palavra, Pai amado, que não encontrou um justo sequer, Pai. E Paizinho amado, sendo Deus,
Não usurpou ser igual a Deus, Pai, mas antes tomou forma de homem, Deus. E como homem, Pai amado e Pai querido, foi levado ao Calvário, foi levado à morte, foi condenado, Senhor, foi crucificado, Senhor. Mas, Deus amado, para que o mundo pudesse reconhecer que Tu, Pai amado e Pai querido, veio, Pai amado, redimir a humanidade. Que o Teu sacrifício na cruz, Pai amado e Pai querido, é para que todos os joelhos se dobrem na Tua presença, que toda língua confesse o Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai amado e Pai querido, porque dessa forma, Senhor, nós podemos olhar para o Senhor, podemos olhar para o Teu sacrifício, podemos olhar para esse momento, Pai amado, de cerimonial e saber e lembrar que existe uma aliança eterna. Existe uma aliança, Senhor, que não precisa ser renovada, não precisa ser refeita, Pai, porque o Senhor, Pai, foi a plenitude dessa aliança. O Senhor, Pai amado e Pai querido, foi a entrega perfeita, foi o sacrifício perfeito, foi a entrega, Pai amado, onde não precisa uma nova renovação de aliança. Obrigado, Deus. Obrigado, Paizinho amado e Pai querido, porque o Senhor nos salvou, porque o Teu sacrifício, Pai, foi um sacrifício para nossas vidas, um sacrifício de salvação. Louvamos, engrandecemos o Teu nome e Te honramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E glórias a Deus. E a igreja aplaude o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Meus amados, pode tomar assento. Quero tomar a atenção mais alguns minutinhos, tão somente. Obrigado, minha irmã Tânia. Obrigado, irmã Robelei. Muito obrigado, irmãos. Queridos, como eu falei para os irmãos no início do culto, tivemos uma festa de celebração no nosso recanto memorial. E ali tivemos 2 batismos da nossa irmã Débora e da nossa irmã Maria Luísa. E eu olhava assim as irmãs dando assim o depoimento, e eu olhei Maria Luísa, tão madura, Maria Luísa. Qual a sua idade, minha filha? 11 aninhos. Tão madura na resposta, nas colocações, como falava ali. Uma criança, maturidade na palavra. Sabe o que é isso, queridos? É construindo a palavra em casa, no dia a dia. É lendo a palavra de Deus. É escola bíblica. Isso faz toda a diferença. E nós temos aí consciência quem Jesus é para cada um de nós. Que Jesus, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E, queridos, a Memorial, ela imprime sempre um diploma para poder marcar esse momento. E eu queria convidar a nossa irmã Débora, por favor, que viesse aqui à frente. E eu quero convidar a irmã Simone. Sim, irmã. Muitas coisas acontecem de mãe para filha. E essa pode ser de filha para mãe. Eu não sei qual participação você tem na vida da sua mãe, na conversão dela. Eu, por exemplo, meu pai mesmo, ele foi meu filho na fé, eu evangelizei meu pai se converteu, eu evangelizei ele. Eu não sei se você tem a mesma coisa com sua mãe, mas você pode hoje entregar a sua mãe como um símbolo, né? Uma representação de que hoje ela é uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém, querida? Por favor. E temos aqui a jovem menina, né? Adolescente, juniores, né? Junior Maria Luísa da Silva. Eu queria convidar a irmã Cleusa, que irmã tem uma ligação muito grande com filha também, né, Cleusa? E dessa maneira assumir assim não só entregar um diploma, mas assumir um compromisso de continuar educando no caminho do Senhor. Irmã, o termo mais nobre passar para nossos filhos é a palavra de Deus. Mais nobre. Às vezes nós nos preocupamos em passar para nossos filhos bens, propriedade, tudo isso é pertinente, mas o mais nobre é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe como mãe, como educadora, como mentora, como assim uma líder na vida dela, como uma referência na vida dela, para a glória do Senhor Jesus. Amém?
Queridos, estamos terminando nosso culto, já finalizando já, mas nós temos que fazer alguns contatos para poder melhorar nossa igreja, alguns aspectos. Nós temos uma deficiência ainda no pessoal da música. Nós hoje, por exemplo, tínhamos um baterista aqui hoje, porque temos um rapaz que nos apoia, ele não pôde vir, procuramos um outro que viria, apagado as luzes, também não pôde vir, corremos atrás de uns 4 ou 5, não puderam vir, que já tinha compromisso, nós ficamos hoje sem alguém na nossa música. Lógico, faz falta, faz, mas nós louvamos ao Senhor dessa mesma forma, com nossos irmãos, a nossa irmã no vocal. Irmã, obrigado pela sua ministração. Tá? Eu fui ministrado por você hoje. Então, muito obrigado pelos irmãos que têm se empenhado, nossas irmãs também, que não têm essa dificuldade, né? Não tem ali, por motivo dessa situação, esse desfalque, tem ali voltado atrás, desistido da caminhada, pelo contrário, estão ali ainda firme, se mantendo. Então, são as irmãs que têm nos ajudado, a irmã Dani, né? A irmã Angélica, Bia. Ainda vou aprender o nome de todo mundo, devagar de chegar lá. No quartel é mais fácil, não precisa o nome na camiseta, né? É mais fácil no quartel, mas aqui não é quartel, né? A gente vai aprendendo devagarzinho, convivendo e aprendendo também. Então, meus irmãos, tem um rapaz que dá aula de música, ele me cobrou barato. Quem tiver interessado em aprender música, me procura, por gentileza. Me procura na igreja, no privado, no WhatsApp, me procura, para a gente poder agendar. Quanto mais gente, mais barato fica. Ele começa com R$60 e vai até R$40. Isso é muito barato. Sabe por quê, meus irmãos? O meu filho teve aula de violão, deve ter uns 4, 5 anos atrás, pagava R$100 aula de violão na minha casa, foi lá. R$100. R$40 hoje, está quase de graça esse valor. Então, meus irmãos, quem puder nos ajudar, se habilitar, que tem algum pendor para a música, né? Ou que quer se esforçar nesse campo, que queira caminhar conosco, por favor, nos ajude. Tá bom, queridos? Mais alguns avisos. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Então, tem uns eventos aqui para os namorados. O que foi, o Barão? Está aí assanhado. Não vi teu namorado, tem uma esposa aqui, não vi namorada, não vi ninguém aqui, não. Então, o pessoal que está com namorado e namorada, esposo, vai poder vir. Eu peço que procure a Cris, ali busca a Cris. Nós vamos ter uma contribuição bem pequenininha para custear aqui o nosso jantar no dia 12. Vamos ter uma palavra muito boa. Nós temos um casal que vai vir nos abençoar com a palavra dia 12 de junho. Não fique fora. Não fique fora. Não vamos ter o arrasta-pé aqui, que não pode ter arrasta-pé, né? Mas vamos ter aqui, com uma palavra muito abençoada para a glória de Deus. E dia 10 e dia 11 de julho, no outro mês 7, aniversário da igreja. Nós estamos fazendo aqui, salvo o melhor juízo, 20 anos. A igreja foi fundada aqui no dia 10 de junho de 2001. Meus irmãos, o que eu preciso dos irmãos, por favor, quem tem foto antiga, quem tem história do primeiro irmão da igreja, aquele irmão fundador que começou andando na igreja, que foi pelo templo, aonde foi o primeiro templo, eu já sei, foi aqui embaixo, irmão José. Não foi isso? Nós vamos tirar foto depois nesse local, vamos trazer a memória, vamos fazer aqui um arquivo nosso, da nossa igreja. Eu quero fazer aqui um livro histórico da igreja. Momentos que marcam a igreja, aniversário, culto de namorado, culto das mães, marcar algumas coisas. Ali eu estou dizendo que é livro digital hoje, né? Um histórico digital, para a gente ter sempre essa memória na nossa igreja, quando precisamos lançar a mão dela. Um acervo na igreja. É necessário isso. Então, por favor, os irmãos mais antigos na igreja, que estão mais tempo, nos ajudem a montar esse acervo da igreja, com dados históricos, com datas, nome. Os irmãos do Nova Lima, por favor, tá, Adi? Quando veio para cá o Nova Lima? Quando juntou? Em que data foi? Isso, desculpa, Vida Nova. Que veio de lá para cá, quando juntou a igreja, que dia que juntou oficialmente a igreja, os pastores da igreja, já sei que foi o Richard, já sei que foi já o Valdeci, já sei que foi o Marcelo 2 vezes, pastor Francimar passou por aqui também, e hoje estou eu na igreja. Então, meus irmãos, montar essa história da igreja, nós queremos aqui honrar as pessoas, queremos honrar aqueles que nos antecederam, queremos honrar os irmãos que contribuíram com a igreja ao longo da história da igreja. A nossa ideia é honrar o nosso pessoal. Tudo bem, meus irmãos? Vamos ter uma palavra aqui abençoada aqui. Vai estar aqui tocando no nosso encontro. Ninguém de fora. É o pessoal de dentro. Então vai ser aqui o Silveira. Não falei com ele ainda não, viu? Falei com o Silveira no dia 10, no sábado. E domingo, nós vamos estar com o nosso pessoal, domingo aqui, tocando. Dia 11,
é o dia da celebração efetiva, domingo. Então, domingo, nosso pessoal tocando aqui. Nós vamos ter 2 participações musicais, né? Vamos tentar ali uma moça que toca sax, tocava aqui num dia aqui, e um rapaz que toca aqui acordeon também. Vai ser participação especial, mas vai ser coisa prata da casa. O nosso pessoal que vai estar prestigiando. Se as crianças alguma coisa, Dani, as crianças alguma coisa, apresentar, apresenta também. Então, é a igreja se mobilizando para ser igreja. Tudo bem, queridos? Eu coloquei aqui no nosso terreno, aqui, meus irmãos, uns palanquezinhos com improvisado, um arame ali, fita zebrada, para poder delimitar o nosso espaço e dizer que aquele terreno tem dono. Então, nessa semana agora, vi uma senhora aqui falando sobre vender terreno, querem comprar terreno e não sei o que lá, que vão tomar o terreno. Então, já coloquei já ali, já viu o passarinho cantar, já coloquei já ali e vou colocar 2 placas. Propriedade particular, não jogar lixo, não entrar, para dizer que tem dono. Então, a ideia é isso daí. Coloquei para ser não, dizer não. Se possível, nós vamos murar isso daqui. Se for o caso, vamos murar por hora, vamos colocar cerca tão somente ali. E vamos explorar nosso espaço. Porque esse espaço é um espaço bom, que a gente pode ir para algumas atividades. Quando eu voltar aqui na nossa escola bíblica de manhã com as crianças, colocar o pula-pula, é muito sol lá fora, né? Mas vai alguma coisa ali, vai explorar o espaço. Meus irmãos, tem que ser ocupado. Caso não está ocupado, vem alguém ocupar. Essa é a realidade. Então, precisamos aqui. Então, se perguntarem, nós não estamos vendendo terreno. Não estamos. Esse terreno aqui é para construir o templo da igreja. Esse é o projeto da igreja. Construir o templo da igreja ali. Então, meus irmãos, se caminhar para esse lado, nós vamos construir o templo da igreja. Vamos fazer um projeto definitivo, trabalhar por fase ele, mas esse terreno destina-se a isso por enquanto. Construir nosso templo. Não é vender nada. Não está vendendo nada. Porque aqui botou uma estrada, valorizou o negócio, então não está de olho em terreno vazio por aqui. Essa aqui é a realidade. Tudo bem, queridos? Meus irmãos, olha, gratidão à sua presença. Muito obrigado por sua presença conosco, obrigado por escolher estar conosco aqui nessa noite, caminhar conosco, estar na nossa celebração. Os irmãos foram conosco lá de manhã, também no recanto. Muito obrigado por estar conosco também ali. O que esperamos é que você venha mais vezes no nosso culto. Esteja conosco aqui, participe mais, mostre os seus talentos na igreja. Precisamos de talentos e eu sei que você tem talentos para contribuir na igreja do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Cubra sua fronte mais uma vez. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Nosso coração, Pai amado, é grato ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai amado, por cada, Pai amado, avanço que nós temos tido na nossa igreja. Obrigado por cada irmão que tem retornado, Pai, à tua casa. Obrigado por aqueles que permaneceram aqui, Pai, crendo que o Senhor, Pai amado, é que chamou, é que sustenta, Pai amado, é que fortalece, é que capacita, Deus. Nosso coração é grato. Obrigado, Deus amado, Deus, por aqueles irmãos que trabalham, que se dedicam, Pai, aqueles que têm dado uma margem na tua igreja, os irmãos da mídia. Obrigado pelos irmãos que têm aqui, Pai amado, vindo, Pai amado, dia de semana na igreja, para poder melhorar o nosso som, para poder trabalhar aqui na igreja, para poder se dedicar à tua obra. Deus, tudo isso é motivo de gratidão. Te louvamos, ó Pai, por esse culto. Obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Obrigado porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações e eu tenho certeza que há de trabalhar mais, atingir áreas, ó Pai, que estão fechadas em nossos corações, que não tem sido permitida o acesso do Senhor, ainda que o Senhor tenha batido, Pai amado, nessas áreas, ó Deus. Mas nós queremos, ó Pai, nessa noite, assumir um compromisso com o Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, permitir o acesso do Senhor em nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, rever nossas vidas, ó Pai, para que o Senhor transforme, Pai amado, a cada um de nós. Queremos andar segundo o teu caráter. Nós queremos, ó Pai, ser declarados vencedores, ó Pai, como tu disse à igreja de Laodiceia. Nessa noite, nós queremos, ó Pai, nos apropriarmos dessa palavra, sermos chamados, ó Pai, de vencedores, para que possamos, ó Pai, também nos assentarmos ao teu trono. Ah, Pai amado e Pai querido, é o nosso desejo, ó Pai, servir ao Senhor com integridade de coração, com integridade em propósito, ó Pai, com vida no teu altar, com vida santa, Pai amado, com vida consagrada ao Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, tome tuas mãos a cada um de nós, seja com as nossas vidas, ó Pai. Ah, Deus, nos dê coragem, Senhor, nos dê resolução, Deus.
Ó Pai amado, que possamos decidir pelo Senhor. Que possamos, ó Pai, sair de cima do muro, Deus. Que possamos, ó Pai, decidir ouvir a Tua voz e obedecer, Deus. Agora, Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora, redentora, na qual é simbolizado pelo sacrifício do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, Pai, do Espírito Santo, que possa ser com a Tua igreja, nesse lugar, em toda a face da terra e em todo o tempo. É a nossa oração e a Tua igreja diz amém e amém. E aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vá na graça e na paz. Uma semana de vitória na presença de Deus. Só me aguarda um minutinho que eu vou até a porta. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção.